Dois argumentos holísticos que se encaixam em todo e qualquer tema para você formar a sua tese de ouro, a sua tese holística. Ô, Bela, mas vem cá, pode usar isso esse ano? Não vai cair como sendo argumento pronto, modelo pronto, argumento de bolso, argumento clichê. Calma, respira e não pira. Eu já ensino essa metodologia há mais de 10 anos. Por quê? Todos os temas do Enem, todos os possíveis temas que poderiam ser cobrados, já foram cobrados, são situações da sociedade, do cotidiano. E aí, esses problemas, né, essas situações, problemas elencadas pelo Enem, possuem as mesmas causas, os mesmos motivos para acontecerem. E eu separei 7 argumentos holísticos, que são 7 causas holísticas, que você vai conseguir usar em todo e qualquer tema. E aí, além disso, né, analisando, quando a gente pega os textos nota 1000, divulgados pelo G1, todos os textos, eles utilizaram uma tese holística, eles utilizaram argumentos holísticos. Por quê? Porque toda situação acontece pelas mesmas 7 causas. E aí, nessa aula, eu vou te dar 2 causas. A questão que você tem que tomar muito cuidado este ano, mas já estava valendo para o ano passado, só que aí deixa eu te contar uma observação. 90% dos meus alunos, no ano de 2024, subiram a nota da redação. Então, apesar de ter existido uma possível mudança na banca de correção, a nota dos meus alunos continua alta. Por quê? Porque não tem nada a ver com modelo pronto, não tem nada a ver com argumento clichê. São causas que, de fato, existem na nossa sociedade. Por que a gente tem problemas de saneamento básico? Por causa da negligência do governo. O governo ele é negligente com certas regiões. Porque nós temos problema de educação sucateada nas escolas públicas, principalmente periféricas e de cidades do interior, por causa da negligência do governo. A questão que eu te falei que você precisa tomar cuidado é com o repertório sociocultural que você vai utilizar para comprovar, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, e a maneira como você vai desenvolver esse argumento holístico no seu desenvolvimento, tá? Então, pode utilizar desde que você siga a técnica que eu vou te ensinar na aula de hoje. Aqui para te mostrar, olha, um quadro ilustrativo de todos os temas ao longo do Enem, né? Aqui, tema de 2024, desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Vamos pensar aqui nessa tese, né? Eu separei dentro do MH2, que é o meu método, 7 argumentos holísticos, como eu te falei. Então, nós temos aqui 7 causas holísticas. Para quem não sabe, se o que eu estou falando aqui está muito rebuscado para você, eu criei o e-book dos 900 mais, é gratuito. E se você quiser, é só ir na descrição desse vídeo aqui, faz o seu cadastro, você vai colocar o seu e-mail e você vai receber esse e-book no seu e-mail, gratuitamente, tá bom? Mas não sai desse vídeo, não. Eu vi um filósofo uma vez falando que quando você não domina certas informações, certos conceitos, você deve guardar esses conceitos na geladeira, no congelador, porque você vai congelar aquilo dali. Aí você continua estudando e aí depois você revisita aqueles conceitos e vai preenchendo aquelas informações com o significado para cada item. Então, por mais que tenha algum conceito ou outro que eu esteja falando que você não entendeu ainda, anota, deixa um espaço em branco, depois que você baixar o e-book, você vem preenchendo essas lacunas de informação na sua mente, tá bom? Mas olha só, aqui nós temos todos os temas já cobrados, eu coloquei aqui do tema do Enem digital, tema do Enem impresso, temas do Enem digital, tá vendo? Na época que a gente estava tendo essa questão por causa da pandemia. E todos esses 7 argumentos, eles se encaixam. Tá? E aí eu vou te mostrar isso. A gente vai fazer um teste. Eu separei aqui negligência governamental e também abismo educacional. E coloquei como repertórios possíveis para você utilizar a Constituição de 1988, que vai falar, né, dos direitos básicos das pessoas, e aqui o educador Paulo Freire. Só que o que você tem que tomar cuidado? Enquanto muitas pessoas vão utilizar a frase todos são iguais perante a lei, e aí vão problematizar depois, falando que não, nem todos são iguais perante a lei, como, por exemplo, os africanos, né, os descendentes africanos, que não têm a sua devida valorização, a cultura africana, que não tem a sua devida valorização, então o quê? A Constituição ela não está sendo cumprida? Essa citação, sim, ela é de bolso, essa citação, sim, ela é clichê. Então, eu não recomendo que você utilize. Por quê? Porque todo mundo vai utilizar, tá? Agora,
Abismo educacional, mesma coisa. Você pode falar, por exemplo, que em certas regiões existe uma educação de qualidade, já em outras regiões não, né? E isso vai em contrapartida, isso quebra, né, o elucidado por Paulo Freire, que falava que deveria existir uma educação libertadora e democratizada, né, igualitária para todas as pessoas. Entretanto, isso não acontece, então você vai problematizar. Porém, Paulo Freire e Constituição, dessa forma, todo mundo usa. E o que eu fiz lá dentro do MH2? Eu criei um organograma. E aí, olha só, para cada argumento, vamos pensar aqui que nós temos os 7 argumentos holísticos. Para cada argumento, eu separei mais 7 repertórios. Então, nós temos uma análise combinatória que você pode escolher e montar o argumento holístico que você quer com o repertório holístico que você quer. E são repertórios que não são viralizados, são repertórios que não são conhecidos, né, de uma maneira clichê. Bela, mas tem Constituição lá e tem Paulo Freire lá? Tem. Só que a Constituição, da maneira como eu ensino lá dentro do MH2, ela é aplicada ao tema e ao eixo temático. É isso que faz com que a metodologia do MH2 não seja um repertório de bolso, não seja algo clichê e algo banalizado, né? A banca atual ela tem chamado isso de repertório de bolso. Então a gente tem que tomar muito cuidado de fato com isso, tá? Bela, mas você havia comentado sobre as redações nota 1000. Olha só, eu analisei inúmeros textos ao longo da vida, né? E olha a tese que eles utilizaram aqui e esse da última banca do ano passado. Ausência de lei específica e falta de política pública de ensino. A mesma coisa, olha, inação estatal e negligência educacional. Mesma coisa, as políticas públicas ineficazes e as falhas educacionais. São sinônimos para essa tese que eu estou te dando de presente nesse vídeo de hoje, tá? Então, olha só, a gente nem acabou o vídeo e já tem o pote de ouro transbordando. Deixa o seu like aqui. E isso é muito interessante porque, dentro da minha metodologia, você aprende a argumentar de fato. Olha o que a Maria Tereza falou. Bela, faço Enem há 4 anos e eu nunca tinha conseguido. Ela tirou 940. A carinha dela, que o emojizinho que ela mandou chorando. E a Gabi, que tirou 980. Ela falou que nunca havia passado de 880, 920. E ela tirou 980. Por quê? Ao longo de 10 anos, né, de sala presencial e online, eu estudo muito neurociência, eu estudo técnicas de ensino. Então, apesar de talvez você já estar num cursinho, já estar fazendo um curso de redação, por exemplo, foi o caso da Maria Tereza e da Gabi, elas não saíam daquela nota estagnada. Por quê? Porque isso é metodologia. Às vezes você está ainda dentro de um ensino tradicional, em que você, em uma aula de um tema, você vê inúmeros repertórios, inúmeros argumentos, inúmeras informações. Então, você sai daquela aula um expert para falar sobre obesidade. Mas se cai sobre criptomoedas, bitcoins, você não consegue escrever. Agora, se você aprende técnicas de escrita, independentemente do tema, e aqui eu não estou falando de decorar um modelão pronto, você vai aprender técnicas de escrita. Ontem mesmo, eu recebi uma mensagem de uma aluna falando que foi aprovada na faculdade, que ela queria, e lá era artigo de opinião. E ela facilmente adaptou o texto que ela tinha para o Enem para essa faculdade tradicional, medicina, artigo de opinião, e ela tirou uma nota excelente e foi aprovada na faculdade. Então, é sobre aprender a escrever, é sobre utilizar as técnicas, por exemplo, essa tese de ouro, essa tese holística que eu estou te dando, mas de uma maneira consistente, com o que pontua de fato, não com o que algum professor quer que você faça, porque vai ficar mais bonitinho para ele. Existem técnicas cobradas pela banca de correção e é isso que você precisa. Olha essa outra mensagem aqui da Milena. Gente, esse post da Milena eu achei assim maravilhoso, inclusive me fez chorar. A Milena havia me mandado mensagem quando saiu a nota e falou que ela só perdeu em competência 1. Só que ela fez, gente, olha só que chocante, 2 aulas. Ela pegou o repertório certo, ela montou a estrutura de texto dela e ela tirou 200 pontos na competência 3, falando, né, que era o maior medo dela. Em um ano que a banca estava com essa mudança de tese, mudança de modelo pronto, mudança de argumento de bolso. Aqui o texto dela, olha só, ela falando que estudou depois de, né, somente por 4 meses, depois de ter ficado parada durante anos
da vida dela sem estudar. E é sobre isso. É sobre você aprender uma técnica de escrita que faz sentido e que faz você pontuar a nota que vale a pena. E aí, olha só, para a gente fechar a mensagem que o Daniel me mandou. Bela, tirei 960 fazendo seu método. Chocante, gente. Enviando apenas 3 redações para correção. Você é fora da caixa. Mas por quê? Porque o Daniel aprendeu a escrever. Eu tenho certeza que se o Daniel fosse fazer artigo de opinião, carta, uma resenha, o Daniel conseguiria. E aí, olha só, se você quiser, né, ainda dá tempo. Se você quiser se tornar meu aluno dentro do MH2, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vai ser um prazer, ano que vem, comemorar a sua aprovação. Mas me faz o seguinte, assim que sair a nota da redação, você vai me mandar uma mensagem falando como era a sua situação de ensino. Bela, eu vim de uma escola péssima, precária, eu não sabia fazer nada. É isso que me move. Não são só notas, são histórias de superação, são pessoas que, assim como eu, porque eu vim de uma família pobre, carente, eu vim de um ensino de base muito precário, eu era bolsista numa escola particular aqui de Belo Horizonte. Mesmo com o restante que minha mãe tinha que pagar de mensalidade, minha mãe passava super aperto, meu pai e minha mãe, e eu venci por meio da educação. Então, eu não comemoro aqui só notas, eu comemoro histórias de superação. E, inclusive, se você quiser deixar aqui a sua história na descrição, nos comentários do vídeo, vai ser um prazer ler, tá bom? E é isso, tamo junto.